vamos estudar um pouquinho sobre lições no Val do Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 27. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem lhe respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar, lembre que aquele lugar era o Val do Jaboque, mas Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Repita comigo: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Pai querido, receba o que temos para te dar nesta manhã. Mediante esse ambiente de unção, de quebrantamento, vamos verbalizar um pouco a tua palavra, que é viva e eficaz. Corações abertos, desejosos, estamos aqui, ó Pai, para crescer contigo e em ti. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Muito obrigado. Nós vamos estudar hoje de manhã sobre um tema que a gente está trabalhando essa semana, lições no Val do Jaboque. Vocês sabem que esse personagem aqui, Jacó, ele, desde a sua infância, ele luta. Quando a gente lê essa expressão aqui, que o anjo do Senhor, e é bom que se diga que o anjo do Senhor aqui é a teofania de Deus. Teo é Deus, fania, aparições, ou seja, as aparições de Deus. A vida de Jacó toda foi uma vida de luta, e aqui nesse texto nós temos Jacó lutando também. Se você voltar um pouco, você vai ver que Jacó lutou também no ventre, né? Ali com Esaú. A vida de Jacó toda foi uma vida de luta. Jacó era filho de Isaac, era neto de Abraão. A mãe de Jacó era uma grande mulher de Deus, ou seja, Jacó ele foi criado num ambiente cristão. Jacó ele foi criado num ambiente, vamos colocar, textualizar para os nossos dias aqui, para o contexto onde é. Jacó ele cresceu no lar assembleano, no lar cristão, no lar de uma igreja evangélica. O pai dele era Isaac, o avô dele era o pastor presidente, Abraão, entendeu? O pai dele era pastor presidente, pastor. A mãe dele dirigiu o ciclo de oração, e assim sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia de que o lar que Jacó ele foi criado era um lar evangélico, era um lar cristão. O lar que Jacó foi criado era um lar onde se falava muito de Deus, daquilo que Deus fez. Imagine comigo quando Isaac chegava, porque os judeus têm ainda a cultura de ao redor da mesa, ou geralmente no finalzinho da tarde, eles reuniram toda a família e começaram a contar os relatos, as grandes obras que Deus havia feito no passado. Isso aconteceu também no lar de Jacó. Quantas vezes Jacó ouviu o que Deus fez através de Abraão? Quantas vezes Jacó ouviu que Isaac disse: olha Jacó, eu sou o filho da promessa, tão esperado. Vocês estão entendendo? Então Jacó, ele ouviu falar muito de Deus dentro do seu contexto de lar. E essa semana eu, estudando um pouco a palavra, pois a gente vive sempre, a gente está ali no Ibadetrim, ali em Uberlândia, nós trabalhamos ali na parte pedagógica do seminário, estamos ali trabalhando já há quase 4 anos. E pensando em vocês, principalmente nessa manhã, eu quero só trazer para vocês
O que aconteceu no Val do Jaboque que mudaria por completo a vida de Jacó? Jacó, ele, depois que recebeu a bênção, disfarçado de Esaú, entendeu? Disfarçado de Esaú, ele foi embora para as regiões do seu tio, e ali Jacó passou longos 20 anos sem ver o seu pai, seu irmão, e sem saber notícia dos mesmos. É interessante que Jacó foi muito abençoado, porque aonde Jacó chegava, ele fazia algumas orações. Aquela oração que eu falei ontem para vocês: se tu fores comigo, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo. E Jacó foi abençoado ali na terra do seu tio Labão. Mas chegou um dia que Jacó tinha que encontrar com a realidade da sua vida, porque havia um passado que Jacó tinha deixado, e esse passado não estava resolvido. Eu, longe de mim pensar aqui em trazer coisas do passado. Eu acredito que está em Cristo, nova criatura é. Mas no contexto da Bíblia, no contexto de Jacó, ele tinha um passado para resolver, porque ele saiu fugido da sua casa, ele saiu fugido do seu pai, enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele conseguiu a bênção, primeira bênção do filho, a bênção da primogenitura, e agora ele tinha algo para resolver. E ele sabia que ele tinha algo para resolver, que depois de 20 anos, alguém chega ao seu ouvido e diz assim: Jacó, o teu irmão Esaú está vindo aí. Veja que Jacó, ele fica totalmente fora de um contexto normal. Por quê? Porque tudo caminhava perfeitamente na vida de Jacó, tudo aflorava-se perfeitamente na vida de Jacó, tudo caminhava perfeitamente para um fim, para um final feliz. Mas quando ele soube que o seu irmão Esaú, flecheiro, guerreiro, vinha com um bando, vinha com homens maus, ele começa agora a refletir o seu passado. Ele começa a ver que havia algo que ele deveria fazer. Ele deveria ter um encontro antes de Jacó, com Esaú. Ele precisava encontrar-se com alguém. E a Bíblia é clara em dizer que no dia antes, Jacó pega toda a sua família, todos os seus filhos, todas as suas esposas. Aí eu fui questionado uma vez: pastor Carvalho, por que os homens da Bíblia tinham tantas esposas e nós não podemos ter? É bom que se diga aqui, porque tem uma ideia aí na Assembleia de Deus que estão até querendo liberar o divórcio com a incompatibilidade para casar com a outra, tá? E eu quero dizer que eu vou falar algumas coisas disso aqui hoje à noite também, porque esse negócio é errado. Tem que casar, ficar casadinho até que a morte separe ou que o arrebatamento chegue. Eu vou separar porque é incompatibilidade. Não, para de falar bobagem. Eu te digo outra coisa: se você quer, você já está de olho na outra pessoa. Eu não sou de meio termo, irmão. Quem me convida sabe, eu não tenho muito medo de dizer certas coisas. Mas deixa para de noite, quando o povão estiver aí. Hoje é só uma palavra calma, não vou suar hoje. Light. E Jacó tinha que ir. E a Bíblia diz que ele atravessa o val. O que significa a palavra val? Val é um termo usado muito na geografia de algo que se dá para passar ou a pé ou a cavalo, tá? É por isso que a Bíblia diz que ele atravessa com as suas esposas. Vale a pena aqui de lembrar, eu falei e passei por cima do mesmo. Quando a Bíblia fala de Abraão ter várias esposas, servas e coabitar com as mesmas, você sabe que existiu uma lei chamada Código de Hammurabi, ou um código chamado Itica. Naquele tempo funcionavam esses dois códigos, ou seja, era permitido o senhor, o dono da casa, o chefe, o maioral, coabitar e ter várias esposas, desde que ele sustentasse as várias esposas e os filhos. Isso está inserido no Código de Hammurabi, 320 leis aproximadamente. Hammurabi criou esse código, sabe por quê? Para facilitar, porque naquela época os senhores começavam a casar e explorar as suas servas e jogavam fora. Então Hammurabi fez esse código para preservar os filhos e essas esposas. É por isso que a Bíblia vai falar que quando Abraão mandou Agar embora,
a Bíblia vai dizer assim, Gênesis 21, Abraão achou penoso. Por que penoso? Se a gente for fazer uma exegese da palavra penoso, está inserido dentro do código de Hammurabi. Por quê? E o código indica, por quê? Que ele sabia que ele tinha que sustentá-la até o final da vida. Mas agora é uma outra questão, que Deus estava querendo fazer algo diferente na vida de Ismael. Então a Bíblia diz que Jacó atravessa, vai ao vale, e ali no vale do Jaboque 3 coisas vão acontecer. Você quer anotar? Anote aí. 3 coisas vão acontecer no vale do Jaboque. Anote aí. Vocês que pregam, que ensinam, anote aí para a gente trabalhar aqui. Fui informado que o almoço só meio-dia e meia. Oh, meu Deus, ainda tenho. Vou falar pouco hoje, tá? 2, 3 horas, porque eu estou meio dormindo. Vamos lá. 3 coisas aconteceram no vale do Jaboque. Primeiro, vamos na Bíblia, é estudo, hein? Versículo 30, diga assim: Jacó, diga Jacó, chamou aquele lugar Peniel. Peraí, Jacó está errado. Como é o nome daquele lugar? Hein? Era Jabó. Aquele lugar era Jabó. Era Jabó. A palavra Jabó que é lugar de travessia, o lugar que se atravessa. Aquele lugar era um vale do Jabó, um lugar ermo, onde os animais passavam, onde possivelmente podia se passar ali a pé ou em cima do animal. Mas quando ele tem um encontro com o anjo de Deus, e eu volto a repetir que essa palavra anjo do Senhor, ela foge o contexto desses anjos que muitas pessoas estão querendo inserir dentro do nosso contexto aqui. Não era um anjo, era um anjo diferente. Era o próprio Senhor em forma de um anjo. A palavra anjo, teofania, Deus, fania, aparições. Era Deus que estava ali no vale do Jaboque. E a prova que era Deus, que ele diz assim: eu vi Deus. Quer dizer, a primeira lição que eu gostaria de exaurir dentro desse texto é que naquela madrugada Jacó teve um encontro com Deus. Aleluia! Ele teve um encontro com Deus. Aí ele verbaliza esse encontro dizendo: eu vi. Quer dizer, ninguém me contou. Eu não apenas ouvi, mas agora eu vi Deus. Eu vi o Senhor. A primeira lição, amados, é que no vale do Jaboque, naquela madrugada, Deus em Jacó encontra-se com Deus. Lembra que eu comecei dizendo que Jacó foi crescendo no ambiente familiar? Vocês lembram que eu verbalizei aqui que Jacó cresceu no ambiente evangélico? Então Deus era o nome que mais se falava na casa de Jacó. Deus era o nome que se mais verbalizava na casa de Jacó. Mas naquela madrugada, Jacó, ele sai de uma esfera, e é essa esfera que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Jacó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. O seu pai falando, o seu pai contando as notícias dos prodígios de Abraão. Jacó, ele ouviu muito, mas a intimidade de Jacó era mínima com Deus, ou quase nada. Era tão pequena a intimidade de Jacó, que a única intimidade que ele tinha com Deus era a intimidade do Dalai, pede, né? Toma lá da cá. Era a única intimidade. Se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu abrires a porta, se tu me deres calçar, roupa, eu te darei. Quer dizer, a única intimidade que Jacó tinha era a base da troca com Deus. Mas naquela madrugada, Jacó, ele passa a ter um encontro profundo com Deus. Oh, aleluia! Ele passa a vivenciar o Deus de seu pai Isaac. Ele passa a conhecer o Deus de seu avô Abraão. Aí ele diz: esse lugar aqui não é mais Jaboque, não é lugar mais de travessia. Esse lugar aqui é lugar de encontro. Esse lugar aqui é Peniel, porque eu vi o Senhor. Amados, nós estamos indo para o céu, eu acredito. Eu acredito nisso.
Eu acredito que o crente, o alvo é ir para o céu. Mas deixa-me dizer o que Deus está mandando. Quantos crentes que não conhecem a Deus?